favor. Isso. Olá, pessoal. Vamos agora indo. Nós fizemos um pequeno resumo da aula 1, 2, 3, 4 e 5, foi o que nós apresentamos antes do intervalo. Agora, na sequência, nós vamos abordar a aula 6. São dois temas muito importantes, são conceitos que precisamos entender para conseguir trabalhar com a articulação do ombro. Então, uma é a artrocinemática da articulação do ombro e a outra é a força couple, ou força par. Nós vamos entender também como isso acontece. Por que eu coloquei esse tema aqui? Porque nos cursos presenciais eu percebo também que os professores às vezes têm um pouco de dificuldade para entender a artrocinemática e as forças pares que atuam na articulação do ombro. Bom, então a gente vai começar pela articulação glenohumeral. Então, para a gente entender um pouquinho sobre a artrocinemática, a articulação glenohumeral, como nós já mencionamos antes do intervalo, ela é uma articulação grande, uma bola grande, com soquete raso, precisa aí de uma estrutura com um bom equilíbrio para conseguir manter a cabeça do húmero posicionada. A ideia é exatamente essa. Lembra da foquinha? Todos os músculos da foca precisam estar organizados, manter bem equilibrado para que a bola consiga se manter alinhada com a estrutura da escápula. Bom, então, quando a gente observa uma articulação glenohumeral, a primeira pergunta que vem na cabeça, e vocês acabaram de fazer para mim, é o seguinte: tá, beleza, faz tantos movimentos, uma articulação tão rasa, tem uma estrutura muscular ali, mas por que essa articulação não luxa, né? Por que ela tem tanta amplitude de movimento e como ela consegue ter tanta amplitude de movimento e não luxar, já que os elementos restritivos ali, eles deveriam impedir essa amplitude total de movimento. Poderia até ter uma amplitude parcial, mas não total. Então, como funciona isso? Então, para que a gente consiga entender como funciona essa dinâmica dentro da articulação, nós vamos falar sobre a artrocinemática. É importante que você saiba, quando eu falo da osteocinemática, ósteo se representa osso. Cinemática, isso envolve movimento sem falar no que gera movimento, ok? Então, fica bem claro assim, quando eu falo da osteocinemática, eu estou falando dos exercícios do osso do húmero, ou seja, abdução, adução, flexão, extensão, rotação medial, rotação, sem falar dos músculos que geram isso. Isso é osteocinemática. Quando eu falo de artrocinemática, eu vou falar da articulação, esse contato entre essas duas estruturas que são separadas. Então, eu preciso entender como rola ou como acontece o movimento da cabeça do húmero na glenoide. Então, é um movimento dentro da articulação da glenoide, entre o húmero e a glenoide, que eu não estou contando as forças musculares, ok? Bom, então vamos lá. Para isso, eu preciso saber de alguns conceitos importantes. Primeiro, eu preciso saber que as articulações sinoviais, na sua grande maioria, elas possuem um contato. Primeiro, que a articulação sinovial, elas são separadas. Então, elas têm uma separação. Como elas possuem uma separação, elas precisam conter, elas têm que ter um espaço para caracterizar uma articulação sinovial, uma cápsula para caracterizar a articulação sinovial e uma cartilagem. Isso para poder deslizar uma com a outra. Então, eu sei que uma extremidade do osso e a outra extremidade do osso vão compor essa articulação, porque tem um espaço aqui. Só que uma extremidade, na maioria das articulações, ela tem uma convexidade. E a outra extremidade, ela é mais côncava. Então, eu tenho uma região mais convexa, dá para perceber aqui, e uma região mais côncava. Se a gente for observar o cotovelo, nós temos aqui entre a una e o húmero distal, nós percebemos que o húmero distal é convexo e a una é côncava. Nós percebemos também que no quadril, o fêmur proximal, a cabeça do fêmur,
ela é convexa e a glenoide, desculpa, opa, já estou trocando o ombro por quadril, e o acetábulo, ele é côncavo. Na articulação do joelho, nós percebemos também, aqui fica bem claro de notar, porque é uma articulação que lembra um pouquinho a articulação do ombro, por ela ter pouca congruência, a gente consegue perceber que o húmero distal, o fêmur distal, ele é convexo, já a tíbia proximal, ela é mais côncava. No ombro, isso não é diferente. Então, a gente percebe que a cabeça do húmero é convexa e a glenoide, ela é côncava. Então, para entender um pouquinho sobre a importância do côncavo e do convexo, a gente sabe que a gente já aprendeu que a função de todo o complexo do ombro é levar a escápula a posicionar de uma forma adequada a equilibrar a cabeça do húmero. Então, como isso acontece? Se esse húmero girar pela glenoide, aqui, se ele apenas rolar pela glenoide, como a gente vê nessa figura, ele vai acabar murchando, ele vai sair ou ele vai perder o contato, tanto para um lado como para o outro. Se esse húmero, através da glenoide, então a gente está falando do húmero, esse osso azul, a glenoide, esse osso, eu sou ruim de cor, mas parece vermelhinho claro aqui, né? Vocês vão dar risada. Bom, então, se eu fizer apenas um deslizamento da articulação, vocês vão perceber que ele também vai perder o contato com pouca amplitude de movimento. Então, o que se pensou aqui? Putz, se ele só rolar, ele vai luxar. Se ele só deslizar, ele também vai luxar. Que esses são os mecanismos que eu poderia manter movimento entre o contato dos dois ossos. Bom, então, qual seria a artrocinemática do ombro? Se você for observar aqui, eu tenho a cabeça do húmero e tenho aqui o soquete da glenoide. Essa é uma posição de repouso abaixo de 50 graus. Essa bolinha com umas pintinhas aqui é onde eu localizei o meu primeiro eixo de rotação. Nota que quando eu vou aumentando de 50 graus, você vai perceber que o eixo de rotação muda. Não é mais a bolinha pintada, agora é outra posição do húmero que está em contato com a glenoide acima de 50 graus. Isso me diz o quê? Que entre essas duas articulações, para essa bola aqui passar o contato para essa articulação ela teve que deslizar e teve que rolar, fazendo entre ela um pequeno giro, ok? Um giro parcial. Então, ela deslizou e rolou para baixo, para que ela conseguisse fazer a abdução. Então, eu aumentei aqui, acima de 50 graus, eu vou gerar um movimento. Então, se eu olhar aqui, essa é clara, uma articulação do joelho, agora que fica bem mais claro. Então, imagine o joelho em extensão. Então, aqui eu tenho o fêmur, aqui eu tenho a tíbia. Então, aqui eu tenho o convexo e aqui eu tenho o côncavo. À medida que eu vou fazendo a flexão, o centro de rotação vai mudando. Por que vai mudando? Ele saiu dessa primeira posição, quando ele estava nessa posição, ele veio para cá, e depois, no final, na flexão, ele já está aqui. Porque essa cabeça do húmero em relação ao platô tibial, ela rolou e deslizou, fazendo um breve giro. O que faz isso acontecer? O que faz isso acontecer são todas essas estruturas do neoacetábulo, as estruturas que limitam o movimento. E coloca-se aqui os músculos que fazem a osteocinemática, ok? Então, vamos lá. O que é o rolamento, então, já que eu citei o rolamento? Estou sendo bem didático nessas informações, tá? O rolamento é quando eu tenho uma estrutura rolando sobre a outra, ok? No caso aqui, quem vai rolar? Quem é mais côncavo ou quem é mais convexo? Aqui, quem está rolando é o mais convexo. Então, observa só. O fêmur aqui, ele está fazendo uma flexão, né? Então, ele está rolando para frente. Desculpa, rolando para trás. Vocês estão percebendo aqui ó, que ele está rolando para trás. Se ele continuar só rolando para trás, ele vai cair. Perceberam?
Então, isso é um rolamento. Isso é um rolamento puro. Então, ele só está rolando, rolamento puro. Não é o que acontece rolamento, mas não é nessa forma, tá? Bom, aqui é o deslizamento. O que é o deslizamento? É quando eu tenho uma estrutura deslizando sobre a outra. Então, deslizamento puro, o convexo deslizou aqui, ó, sobre o plano. Ele também vai cair com facilidade com a menor amplitude de movimento. E o que é um giro? O giro é quando eu tenho uma rotação sobre o mesmo ponto. Eu tenho só um ponto de contato entre as duas estruturas. Então, a articulação do quadril faz muito bem o giro e a articulação do húmero também faz muito bem o giro. Então, vamos tentar entender agora, para ficar mais fácil para vocês, o que é o rolamento, o que é o deslizamento e o que é o giro. Vamos pensar na roda de um carro. Você está rodando normalmente, você está andando com o carro está andando normalmente, a roda está aí a, sei lá, 20, 30 km por hora. Então, você percebe que está gerando, que gerou na roda um rolamento. Então, vai mudando o contato a todo instante, ok? Vai aumentando a compressão sempre anterior aqui. Então, ele está girando a todo instante e ganhando, rolando. Vamos imaginar que você está lá, sei lá, 20, 30, 40 por hora e, de repente, você colocou o pé no freio, travou a roda. Você travou a roda. Então, como você travou a roda, ela não rola mais. Aí você vai andar o quê? Mais uns 50 metros com a roda travada. Esse travamento da roda gerou um deslizamento. Então, essa área que ele percorreu foi um deslizamento da roda. Não foi um rolamento. Agora, vamos pensar num somatório disso. Vamos pensar que ele está na neve, como apresenta aqui a figura, e, de repente, na neve ele não tem mais atrito, ele perdeu completamente o atrito. Então, ele não vai conseguir rolar. Ele está dando a partida no carro e não consegue rolar o carro para frente. Ao mesmo tempo, ele consegue rolar, mas ele não consegue deslizar ou não consegue fazer o carro andar. E, ao mesmo tempo, ele não consegue deslizar essa roda. Então, ele está fazendo um giro, ou seja, ele está sobre o mesmo ponto. A roda não está saindo do lugar, então ela não está rolando e nem deslizando, está ficando no mesmo ponto. Então, nota que o único ponto de contato é este aqui. Bom, vamos observar então, para ficar mais fácil para vocês entenderem como funciona a artrocinemática das articulações côncavo e convexo, ok? Se você for observar a articulação do joelho, como eu já mencionei, o fêmur é convexo e a tíbia ela tende mais à concavidade. Então, se você for observar aqui, ó, no movimento de flexão, nota que o fêmur está rolando para trás. Na extensão, o fêmur está rolando para frente. Estão notando isso? Olha de novo. Opa! O fêmur, na flexão, ele está rolando para trás. Ó. Nota que ele está rolando para trás. E na extensão, ele está rolando para frente. Aí você vai dizer para mim assim, pô, mas tu não falou que rolar, só rolar, ele vai sair do lugar? Sim. Mas nota que nota a posição e o ponto. A hora que ele rola para trás, ele desliza para frente. A hora que ele rola para frente, ele desliza para trás. Olha, observe de novo, olha onde ele se encontra aqui. Opa! Isso, olha onde ele se encontra e note que à medida que ele vai rolando, ele vai deslizando para frente. Ó. Nota que ele já está na posição mais anterior. Esse deslizamento é aproximadamente 2 centímetros. Então, numa articulação, eu tenho o rolamento e o deslizamento. Pois se eu tiver só o rolamento, ele cai. Se eu tiver só o deslizamento, ele cai. Então, eu preciso ter uma combinação dos dois. Bom, então vamos lá. Regra do côncavo e convexo. Isso aqui sempre foi difícil, vai levar anos para entender isso, tá? Então, eu já falei para vocês que essa é uma extremidade óssea convexa, essa é uma extremidade côncava, ok? Bom, até aí tudo certo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho essa mesma extremidade convexa, você nota que a extremidade inferior está fixa, ok? Então, você está observando que o convexo está se movendo em relação ao côncavo.
Se o convexo está se movendo em relação ao côncavo, vai existir um tipo de movimentação aqui, de rolamento e de deslizamento e giro, ok? Eu vou explicar isso mais à frente. Bom, aqui a gente consegue observar uma tíbia fixa, por exemplo, e um fêmur em movimento, fazendo, um exemplo, um agachamento. Agora vamos ver uma situação contrária. Agora, essa estrutura óssea superior, ela está fixa. Quem está se movendo agora é a estrutura inferior, ou seja, o côncavo está se movendo em relação ao convexo. Eu posso citar aqui, por exemplo, uma das articulações da falange aqui, ok? Vamos entrar com mais detalhes ainda. Vamos no que nós entendemos. Vamos ver agora, olha só, nós vamos falar da regra do côncavo e do convexo. Essa regra do côncavo e do convexo, eu aumentei aqui e destaquei o convexo, ou seja, é o fêmur trabalhando em relação à tíbia, que é côncava. Então, a tíbia está fixa e o fêmur está trabalhando, ok? Então, vamos lá. Então, aqui a figura mostra a tíbia fixa e o fêmur fazendo extensão e flexão. A extensão aproximadamente de 5 a 10 graus, negativo de 0, e a flexão em torno de 140. Agora, observe esse detalhe. Vamos entender um pouquinho da flexão. Ele está saindo da extensão para a flexão. Nota que existe um rolamento, ok? Para trás. Se existe um rolamento para trás, isso vai haver um deslizamento para frente, porque um vai compensar o outro. Se eu rolo para trás, um desliza para frente, ok? Se ele deslizar para trás, ele acaba caindo. Vamos observar agora a extensão, ok? Então, essa tíbia agora, ela vai sair da flexão para a extensão. Observa que existe um rolamento para frente, ok? Automaticamente vai haver um deslizamento para trás, porque se só andar para frente, ele vai acabar caindo. Bom? Vamos ainda para a regra do côncavo e convexo. Agora observa o destaque lá em cima. Nota que o côncavo agora vai estar se movendo em relação ao convexo. Ou seja, por exemplo, uma cadeira extensora, onde o fêmur está fixo e a tíbia se gira em torno do fêmur. Observa um detalhe. Como a tíbia é côncava, e aqui nós estamos fazendo exercícios em cadeia aberta, por exemplo, a gente observa que a tíbia ela vai rolar, e isso vai fazer o rolamento para a flexão e vai fazer o deslizamento para o mesmo lado. Então, eu estou saindo, por exemplo, aqui para ficar claro para vocês, eu estava na extensão, estou indo para a flexão. Então, para ir para a flexão do joelho, nessa posição, eu rolo para baixo e deslizo a tíbia para baixo, seguindo o mesmo posicionamento. Quando eu faço a extensão em cadeia aberta, ou seja, nesse movimento do joelho, eu observo que a tíbia vai rolar para frente e vai deslizar para frente, levando um movimento do côncavo em relação ao convexo. Tudo isso para que ela possa fazer o movimento de flexão e extensão em cadeia aberta. Bom, então, resumindo agora, para ficar claro para vocês, tá? Vamos lá, nós temos aqui duas estruturas ósseas. Nós temos uma estrutura convexa em cima e uma estrutura côncava embaixo. Aqui nós temos a côncava em cima e a convexa embaixo. Quando eu tenho o movimento do convexo em cima do côncavo, eu vou ter o movimento, o rolamento e o deslizamento ao contrário. Então, eu rolo sempre a favor do movimento e deslizo ao contrário. Quando eu tenho côncavo em relação ao convexo, o movimento, o rolamento e o deslizamento seguem para o mesmo lado, ok? Eu sei que isso pode quebrar um pouquinho a cabeça, mas se você der 2, 3 lidas, vai ficar bem mais fácil a compreensão, ok? Vou dar mais um exemplo para vocês aqui. Nós falamos da articulação externo-clavicular. Eu fui buscar o mais difícil para vocês agora. Lembra que a externo-clavicular ela tem uma concavidade num sentido e uma convexidade no outro. É uma articulação tipo cela. Lembra que nós falamos lá da articulação externo-clavicular? Quando eu faço um movimento de elevação do braço,
ou seja, eu elevo a clavícula, a gente faz um rolamento anterior e um deslizamento inferior. Por quê? Porque antero-superior, essa articulação selar, crânio-caudal, a extremidade external da clavícula, ela é convexa. Já se eu olhar nesse ângulo, agora um corte transversal, olhando de cima, eu vou ter o movimento de retração ou de protração da clavícula. Lembram disso? Projeção anterior, projeção posterior. Eu estou olhando o ponto de cima. Quando eu olho nesse ângulo aqui, a gente sabe que a extremidade, por ser uma articulação selar, eu sei que a extremidade external da clavícula, ela é côncava. Então, ela vai rolar e deslizar para o mesmo sentido. Por que é importante a gente saber disso, né? Porque em inúmeras situações a gente vai precisar, às vezes, até mobilizar a articulação no sentido adequado para que ela funcione corretamente. Então, um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que as estruturas musculares ou passivas, elas precisam, elas são assim, elas fazem isso, elas geram, a hora que eu exerço o movimento adequado para que não haja diminuição de espaço aqui, é o rolamento e o deslizamento ao contrário, porque eu estou, por exemplo, em pé, elevando o braço. Se eu estou elevando o braço e a glenohumeral e o meu húmero ele é convexo, ele vai rolar anterior e vai deslizar, vai rolar superior e deslizar inferior, que é o que está acontecendo aqui. Se por acaso eu não tiver uma contenção dessa musculatura, o deslizamento for insuficiente, ou seja, lembra que eu falei do ligamento glenohumeral, que muitas vezes ele pode estar encurtado aqui? Se ele estiver encurtado, o que vai acontecer? Vai haver uma diminuição do deslizamento inferior. Se diminuir o deslizamento inferior, vai haver um impacto, porque ele vai rolar demais. Ele vai rolar acima do que ele deveria. Então, ele vai ter mais rolamento do que deslizamento inferior. Mais rolamento superior do que deslizamento inferior. Isso vai apertar aqui e vai machucar essas estruturas. Eu também falei que se esse ligamento for frouxo demais, o que vai acontecer? Ele vai deslizar mais do que rolar. Isso vai gerar o quê? Vai gerar uma luxação da articulação. Se eu tenho movimentos excessivos aqui, eu posso gerar, sim, um processo artrótico. Bom, então, o que garante que esse movimento aconteça de forma correta? O que garante são as estruturas musculares trabalhando de forma equilibrada em conjunto. Então, nós sabemos que para fazer a elevação do braço, eu preciso ter uma ação do deltoide, puxando primeiro o braço para cima. Então, no primeiro momento, eu tenho uma elevação da cabeça do úmero, que vai fazer com que ela deslize superior. Aí o meu supraespinal, que é manguito rotador, o meu subescapular, meu infraespinal e o meu redondo menor vão puxar essa articulação inferior, fazendo com que ela gere um rolamento e um deslizamento. Isso é o que nós chamamos de força par, que é essa relação entre duas forças que vão atuar sobre uma articulação, ok? Vamos tentar entender um pouquinho sobre o que é essa força par. Força par pensa que eu tenho uma gangorra ou uma barra onde possui um eixo, ok? Bom, se eu aplicar duas forças iguais, ou seja, se eu botar duas crianças numa gangorra, eu não vou ter movimento na gangorra se elas tiverem o mesmo peso, ok? Da mesma forma, uma força contrárias iguais não vão gerar o mesmo peso, okay? Não vão gerar movimento. Porém, a resultante disso é zero. Porém, se eu quiser potencializar ou gerar um torque puro, eu posso colocar forças contrárias dentro desse eixo, dentro dessa barra, e isso sim vai me gerar movimento. Se você for notar, eu tenho forças contrárias aqui e gerando um torque puro, pois eu tenho um eixo no centro. Essa força aqui é contrária a essa. E as duas, quando elas trabalham em conjunto, por isso se chama força par,
elas vão gerar um movimento. Vamos ver como funciona melhor isso, ok? Pois a resultante é o giro, ou o torque. Vamos lá. Pensa quando você vai trocar a roda de um carro. Então, você não vai puxar a roda as duas mãos no mesmo sentido. Você vai empurrar a roda em sentidos diferentes, ok? Bom, então, quanto maior, claro, quanto maior for essa distância entre essa barra aqui, menos força você faz, porque o torque é maior. Bom, então aqui, se eu quero gerar um movimento, eu preciso de uma distância e de forças opostas conectadas para gerar esse movimento. Bom, se eu quero uma torneira, eu faço a mesma coisa. Gero forças diferentes para gerar uma força par. Então, essa força par atuando em conjunto sobre um mesmo eixo vai gerar aí um movimento. Então, pensa no volante do automóvel. Você tem as duas mãos. Você quer fazer a curva direita. Tá vendo lá? Ó? Você está seguindo uma curva direita. É muito provável que a tua mão esquerda vai fazer uma força para cima e a tua mão direita vai fazer uma força para baixo. Então, com isso, eu vou fazer um movimento, uma força par para gerar uma curvatura. Isso é uma força par. E como isso funciona no nosso corpo? A gente já percebeu que existe um eixo, um ponto, um centro de rotação que é imaginário ou abstrato, onde a gente sabe que a escápula funciona aparentemente dentro desse eixo. Então, se eu quero fazer uma rotação superior, uma rotação inferior, uma rotação, eu preciso que essa musculatura trabalhe de forma harmoniosa, ou seja, atue de forma como força par, para que eu gere o melhor movimento possível, gere um torque puro. Bom, então se eu observar nessa outra imagem, note que para a elevação do braço, eu tenho dois movimentos ou duas articulações que vão precisar da força par. Eu tenho a força par ou a force couple na escápula ou na articulação glenomeral. Note que eu tenho os músculos que vão fazer a rotação da escápula, tanto para cima como para baixo, e os músculos da glenomeral, que são os músculos mais específicos, ok? Então, aqui só destacando onde a força par vai atuar na articulação no complexo do ombro. Bom, então vamos falar um pouquinho da escápula. Observe a escápula. Então, nós queremos elevar o braço. Essa elevação do braço tem que manter alinhado aqui a glenoide com a cabeça do húmero, tentando sustentar essa base. Então, eu tenho um centro de rotação aqui. Então, eu preciso fazer essa rotação. Então, eu vou precisar de músculos que vão puxar essa glenoide para cima. E aqui inclui-se aí trapézio, fibras superiores. Músculos que vão puxar ela de acordo com esse centro de trapézio, fibras inferiores. E músculo serrátil anterior que ajuda na elevação. Nota que se eu tirar aqui, por exemplo, o trapézio, fibras inferiores, a rotação já não sai adequada. Bom, esses três músculos vão, com certeza absoluta, fazer um giro em torno desse centro de rotação imaginário aqui, ideal para posicionar a minha articulação. Uma fraqueza nessa musculatura pode gerar a discinese. Uma fraqueza em um dos músculos pode gerar a discinese, ou pode gerar um desequilíbrio da articulação, sobrecarregando ou mal posicionando a articulação glenomeral. Bom, aqui só para destacar, os músculos que estão na figura ao lado trabalham como um ponto de rotação aqui e vão trabalhar em conjunto para gerar a força par. Quando eu falo da articulação glenomeral, que é a segunda articulação desse complexo, vai seguir exatamente o mesmo propósito. Eu tenho aqui a articulação do supraespinal e também poderia colocar o manguito rotador aqui também voltado para baixo e a musculatura do deltoide. Vamos fazer o quê? Se só o deltoide, isso tem que ficar bem claro para vocês, se só o deltoide atuar aqui, ele vai diminuir o espaço. Vocês conseguem perceber que o vetor de força dele é para cima? Então, até mais aproximadamente 30, 40 graus, o vetor dele é muito verticalizado. Então, o que acontece aqui? Nesse intervalo de amplitude, o supra e o manguitos, os manguitos rotadores como um todo, eles precisam exercer muita força
para puxar o úmetro para dentro e ajudar nessa rotação, porque senão ele só vai ter deslizamento superior, não vai ter rolamento. Bom, aqui para ficar mais claro para vocês, eu tenho numa abdução ou numa flexão, eu tenho aqui uma força grande do deltoide, mas o supraespinal são os músculos aí da abdução que vão contribuir para essa rotação e elevação. Agora pensa comigo. Será que você, quando treina na academia, você treina muito, eu sei que você treina muito o deltoide. Supino tem o deltoide, que é a abdução, supino inclinado tem o deltoide, tudo é muito deltoide. Remadas, puxadores, deltoide posterior, desenvolvimentos laterais, tudo isso é deltoide. Lembra que o deltoide, a função das três cabeças é a elevação? Bom, é a abdução. Agora, observa. Será que você treina o manguito para ajustar essa rotação? Agora, se você treina deltoide demais e manguito de menos, o que vai acontecer? Você vai gerar aqui um deslizamento anterior. Isso pode ser um gerador para diminuição de espaço subacromial. E aí, massacrar as estruturas que estão aqui embaixo. Outra estrutura aqui para você observar, eu quero elevar o meu braço. Então, eu tenho uma amplitude de escápula, nós vamos falar mais à frente. Então, eu quero atingir os 120 graus entre a glenoide mais os 60 para chegar nos 180. Então, eu tenho aqui de início uma força par entre deltoide e o supraespinal para gerar rolamento e deslizamento, rolamento superior e deslizamento inferior, e também aqui associando a escápula, que vai precisar fazer os 60 graus aqui para acompanhar esse movimento da glenohumeral. Bom? E também o contrário é verdadeiro. Para eu rodar a escápula para baixo, eu preciso da ação de músculos também, que vão fazer a rotação, seria a força para ao contrário. São os músculos do romboide, elevador da escápula e do peitoral menor. Lembra que eu citei para vocês que eles rodam a escápula para baixo e fazem o abaixamento da escápula? Bom, aqui para vocês observarem aqui o eixo imaginário. Então aqui a gente consegue observar essa musculatura que a gente tratou ela como uma só, romboide, elevador da escápula, gerando essa rotação inferior da glenoide. Bom, a força par do manguito rotador, ajustando, eu comentei no intervalo que um desequilíbrio entre os músculos anteriores da escápula e os músculos posteriores da escápula, que geram a estabilidade do manguito rotador aqui, pode gerar sim uma rotação ou até uma luxação da articulação. Essa figura mostra claramente aqui o deltoide, o seu vetor de força. Notem que ele tem uma tendência a diminuir o espaço subacromial. E aí a gente coloca aqui todos os músculos do manguito rotador. Aqui o centro de rotação. Então, essa força contrária a essa vai gerar o rolamento superior mais o deslizamento inferior. Aqui só para lembrar que o deltoide tem essa força verticalizada, o manguito rotador e o supraespinal, todos os músculos do manguito, vão ajustar o deslizamento inferior para que possa ser realizado o rolamento com facilidade. E aí sim, manter o contato adequado entre a glenoide e preservando o espaço subacromial. Ok? Boa. Legal.